Olha, política local em qualquer cidade é sempre um negócio complicado, né? Cheio de informação de um lado e do outro. Às vezes fica difícil saber em que acreditar. Hoje, a gente vai dar um mergulho no que está acontecendo em Caicó para tentar entender como analisar as diferentes versões de uma mesma história, sabe? Para separar o que é fato do que é acusação. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que a gente, como cidadão, consegue diferenciar uma crítica política, que é super normal, de uma acusação que talvez não tenha fundamento? Vamos usar esse caso de Caicó para entender justamente isso, olhando os argumentos de cada lado. Para a gente organizar o pensamento, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos falar da briga em cima da dívida do município. Depois, a gente entra na polêmica da taxa de resíduos sólidos. Aí, a gente discute a responsabilidade de cada um nessa história e, no final, a gente chega no ponto principal de tudo isso. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto que está dando o que falar, a tal da dívida municipal de Caicó. A acusação, que vem do vereador Diogo Silva, é bem pesada e vai direto ao ponto. A gestão atual teria acumulado uma dívida gigantesca. É uma fala forte que com certeza faz a gente parar para pensar, né? Mas para a gente entender a resposta da prefeitura, primeiro a gente precisa entender o que é essa tal de dívida fundada interna. Basicamente, não são as contas do dia a dia, sabe? Pensa em dívidas bem antigas, com prazo longo, tipo parcelamentos com a Previdência, precatórios, financiamentos que foram feitos lá atrás. E essa linha do tempo aqui, olha só que interessante. Segundo a prefeitura, a origem dessa dívida não é de agora. Ela começou lá atrás, 30 anos atrás, com o financiamento e foi crescendo ao longo de várias outras gestões. A alegação deles é que a gestão atual está fazendo justamente o contrário, tentando colocar as contas em ordem e não criando dívida nova. Então, resumindo a história toda. De um lado, a acusação de que a gestão de agora criou essa dívida milionária. Do outro, a prefeitura explicando que a dívida é, na verdade, um problema antigo, herdado, e que eles estão tentando resolver. São duas visões bem diferentes do mesmo problema. Agora vamos para o segundo assunto que está dando o que falar, a taxa de resíduos sólidos, que o pessoal na rua começou a chamar de taxa do lixo. A dúvida que ficou na cabeça de muita gente e que foi reforçada pelas críticas foi essa aí. Ué, a prefeitura criou um imposto novo? Mais uma conta para pagar do nada? E a resposta da prefeitura a essa pergunta veio assim, na lata. Nos materiais que eles divulgaram, a palavra é bem clara, falso. Eles chegam a dizer que isso é fake news. A justificativa deles é bem simples, na verdade. A prefeitura diz que essa taxa não é nova, que ela sempre existiu. O que mudou, segundo eles, foi só o jeito de cobrar, e essa mudança foi obrigatória para se adequar a uma nova lei federal. E aqui a gente vê direitinho como essa cobrança mudou. Antes, ela vinha junto no carnê do IPTU. Em 2025, virou um boleto separado. E em 2026, a cobrança passa a ser todo mês na conta da CAERN. A prefeitura diz que fez isso para deixar tudo mais transparente e garantir que esse dinheiro seja usado só para a limpeza da cidade. E o argumento da prefeitura vai mais fundo. Entra na parte da lei. Eles dizem o seguinte: cobrar tributos é uma obrigação que está na Constituição. Se o prefeito não cobrasse, ele é que estaria cometendo uma irregularidade. E eles ainda afirmam que chamar as pessoas para não pagar imposto é crime e que se um vereador é contra uma lei, o caminho certo é tentar mudar a lei lá no Congresso e não mandar o povo descumprir. Então, para fechar essa polêmica da taxa, a acusação diz que criaram um imposto novo. A explicação da prefeitura diz que a taxa é antiga e a mudança na cobrança é uma obrigação da lei para garantir que o serviço de limpeza continue funcionando. De novo, dois lados da moeda completamente diferentes. E tudo isso, claro, leva a gente para uma conversa um pouco maior sobre responsabilidade. No fim das contas, qual é o papel de cada um nessa história? Tanto dos políticos quanto nosso, da população. E aqui ficam alguns pontos para a gente pensar, sabe? Por um lado, a gente tem a importância de cuidar do dinheiro público para ter serviço de qualidade. Por outro, o dever da oposição de fiscalizar. E para todo mundo fica aquela responsabilidade de checar as informações antes de sair por aí compartilhando. A prefeitura, por exemplo, faz questão de frisar que o dinheiro dessa taxa específica tem um destino certo, a limpeza da cidade. Bom, e com tudo isso na mesa, depois de ouvir os dois lados, a gente chega na questão que realmente importa. A pergunta que fica no final é essa. Onde é que a gente traça a linha? Qual é o limite entre fazer oposição, que é super importante para a democracia funcionar, e espalhar uma informação que pode mais confundir do que ajudar as pessoas? É uma questão que não vale só para Caicó, né? Vale para todo mundo pensar a respeito.